você achou que esse dia nunca chegaria, mas ele voltou. Os Tesouras Voadoras voltam ao ar. Os meus queridos amigos Kleber e Luiz ainda não deram as caras, mas eu tenho um convidado especial aqui. Mário Linhares, do Portal Amigo do Rio, que trabalhou no Copa na Copa da Rio Web TV, sabe tudo de Copa do Mundo. Diz pra mim, Mário, o que você achou desse Mundial aqui no Brasil, e especialmente aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu acho que esse Mundial foi realmente muito especial. Não é exagero dizer que foi a Copa das Copas. Eu acho que foi o Mundial mais emocionante. Né? Tivemos uma média de gols altíssimos. E o principal é que a imagem da cidade do Rio de Janeiro foi vendida de uma forma muito positiva. Especialmente na Argentina, né? Especialmente na Argentina. Nossos irmãos estão muito contentos, né? Aprenderam até uma musiquinha nova, né? Que eles cantavam muito que Maradona é mais grande que Pelé. Agora estou começando a reconsiderar isso. Mas, de um modo geral, eles ficaram muito satisfeitos com a cidade maravilhosa. Lá no Copa na Copa você trabalhou muito aqui no Centro de Mídia Aberta, né, com os jornalistas do mundo inteiro e tal. Você viu alguma grande mudança de percepção da imagem que eles tinham do Rio e da imagem com a qual eles saíram do Rio? Não. Olha, Felipe, o Rio de Janeiro foi uma grata surpresa para quem nos visitou, principalmente para os jornalistas, porque houve uma preparação. A imagem que o Rio de Janeiro tinha no mundo, de um modo geral, se transformou com isso. Hoje em dia eles veem que o Rio de Janeiro é uma cidade que acolhe bem. O Brasil é um país que acolhe bem. Para você ter uma ideia, uma pesquisa da FIPE agora indicou que 97% dos turistas ficaram extremamente satisfeitos com a receptividade. E 95% deles pretendem voltar ao Rio de Janeiro. Né? Então, isso foi comum também com os jornalistas. Eles tiveram uma percepção. Claro que tivemos pontualmente alguma coisa negativa aqui, outra ali, mas nada que comprometesse a imagem geral da competição e da receptividade do povo brasileiro. Nosso estádio Maracanã recebeu jogos todas as semanas, menos nas semifinais. E o Brasil não jogou no Maracanã. Acho que essa talvez tenha sido a grande decepção para muita gente, além do resultado contra a Alemanha. Para todos nós, sem dúvida. O fato do Brasil não ter chegado a jogar no Maracanã. Mas a Argentina jogou, teve a invasão argentina, depois teve a invasão de fato chilena. E teve o Colômbia e Uruguai, e França e Alemanha, e França e Equador. Então foram 5 jogos no Maracanã. E Rússia e Bélgica também. Foram 7 jogos ao todo. 7 jogos. Rússia e Bélgica foi um grande maltrato à bola, inclusive. Foi, sem dúvida. O povo Eu acho que foi o pior jogo da Copa, né? Você achou pior que eu achei o pior jogo da Copa. Nigéria e Irã? Olha, é difícil escolher, mas eu acho que Rússia e Bélgica foi aquele jogo duro de se ver. Né? Duro de se ver, exatamente. Ainda bem que não foi no mata-mata, porque senão teria prorrogação, aí ia ser pior ainda. Aí ia ser grave. Mas nos jogos do Maracanã a gente teve o Messi voltando a marcar pela seleção argentina e o James Rodrigues, colombiano, fazendo um dos gols mais bonitos desse novo Maracanã. Você chegou a conferir algum dos jogos lá no Maracanã, não? Não tive a oportunidade de estar diretamente no Maracanã. Acompanhei um jogo nessa Copa do Mundo, no Mineirão, Costa Rica e Inglaterra, e foi uma festa muito bonita, inclusive Copa na Copa estava lá. Nós mostramos a chegada dos torcedores costarriquenhos e ingleses também, mas no Maracanã não tive a oportunidade de ir, não. Mas foi uma festa realmente muito bonita, tive a oportunidade de acompanhar no estúdio, né? E realmente Maracanã está de parabéns, né? Foi uma festa realmente tirar o chapéu. O Maracanã hoje a gente pode dizer que é uma das melhores arenas do mundo. Certo. Bem, então vamos aproveitar que você falou do jogo que você viu no Mineirão, falar da Costa Rica, né? Que era o time que ninguém esperava, sobreviveu ao grupo da morte, saiu da Copa invicta, não perdeu nenhum jogo. Como é que você acompanhou essa surpresa que foi crescendo e chegou até as quartas de final? Olha, Los Ticos, né, eles realmente foram, na minha opinião, como você disse, a grata surpresa da Copa. Né? Porque você entrar num grupo com Itália, Inglaterra, Uruguai, né, e se classificar como a Costa Rica, um país que estava na sua terceira Copa, um país sem tradição, né, mostra que realmente o futebol ele é apaixonante por isso. Porque em nenhum outro esporte você teria um grupo da morte como esse, você se classificaria, uma Costa Rica se classificaria. Então, a gente falou da surpresa. Quem decepcionou? A gente vai chegar no Brasil, mas além do Brasil, na primeira fase, teve alguma grande decepção para você? Não? Espanha, na minha opinião, eu acho que aquele gol de peixão, né, que não foi nem gol de peixinho, foi gol de peixão do Van Persie. E aquela humilhação também, uma campeã mundial tomar de 5-1 na primeira rodada, ninguém imaginava que pudesse piorar. A gente comprovou que depois pode piorar, né? Porque aquele 7-1 do Brasil na semifinal foi muito pior que o 5-1 da Espanha. Com certeza. Mas eu acho que foi a grande decepção. E
Outras equipes como Itália, por exemplo, que ficaram pelo meio do caminho. Né? O próprio Uruguai, com aquela atitude de antiesportiva do Luizito Soares. Vim com a camisa uruguaia, mas não apoio a atitude de Soares. Só quero deixar isso claro. Mas eu acho que, basicamente, de um modo geral, a Copa não teve mais grandes surpresas do que grandes decepções. É verdade, mas aí uma das decepções que você não citou, porque é uma decepção individual, e tenho certeza que você também achou que foi uma decepção, foi Cristiano Ronaldo, né? Que chegou como a grande figura, o melhor jogador do mundo, e já começou a Copa perdendo de 4-0 da Alemanha e fez muito pouco a seleção portuguesa. Rapaz, eu não sei se ele fez muito pouco, não, que parece que ele fez 3 penteados novos, não é? Então, realmente, ele teve um destaque individual muito grande, o cabeleireiro dele teve um destaque legal, mas falando sério, agora em termos individuais, né, eu acho que a seleção portuguesa, assim como a própria seleção brasileira também ao longo da Copa, provou que não existe mais espaço para um talento individual. Eu acho que o futebol moderno, e eu espero que sirva de legado, né, em termos de futebol para nós, é que o futebol ele é um esporte coletivo. A própria vitória da Alemanha a própria vitória da Alemanha, né? É uma prova disso. Tinha até uma brincadeirinha, um meme na internet que estava rolando que o principal jogador da Holanda era o Robin, da Argentina era o Messi, do Brasil o Neymar, e da Alemanha era o time inteiro, né? O time inteiro, Porque não houve um grande destaque individual da Alemanha. Não teve mas a gente pode apontar nesse time alemão talvez grandes destaques. Toni Kroos foi um grande nome, o próprio Schweinsteiger, que não jogou todos os jogos, mas fez uma grande participação, e Thomas Müller, que quase saiu como artilheiro. Né? Bem, então, vendo rapidamente aqui a nossa tabelinha, eu estou com a cola aqui. 64 jogos é difícil guardar todos de cabeça, né? Claro. Tem um jogo que eu destaquei aqui nas oitavas de final, que foi o da Holanda com o México. A Holanda tinha um grande time, é verdade. Mas ali tenha sido o grande momento em que o árbitro deu aquela mãozinha que não precisava, né? Olha, você achou que foi pênalti? Não acho que foi pênalti. Falar em arbitragem, eu acho que a arbitragem foi uma grande decepção na Copa. Nós tivemos algumas arbitragens pavorosas. Tivemos a oportunidade de bater um papo com o Wagner Tardelli, ex-árbitro FIFA, no segundo episódio do Copa na Copa, e a gente comentava sobre isso, né? Teve uma vantagem, que foi a inclusão, né, a inserção de tecnologia na arbitragem, mas algumas arbitragens pavorosas. Né? O pênalti do Fred, né? O pênalti no Robin. Né? O jogo do México contra Camarões, que foram dois gols mal anulados. Muito mal anulados. E aí a gente tem uma questão que foi muito comentada lá fora, especialmente eu falei com muitos jornalistas colombianos a respeito disso. Os jornalistas nem tanto, mas o povo colombiano sentiu que a Colômbia foi roubada contra o Brasil. Eu não só não acho que isso é verdade, como eu acho que aquele gol do Yepes não tinha que ser dado, como o Zúñiga tinha que ter tomado no mínimo um amarelo No mínimo amarelo. Eu não acho que houve maldade. Você achou que houve maldade? Não, eu acho que não houve maldade. Não, eu acho que o nível técnico da arbitragem foi baixo. E eu acho que principalmente hoje, num jogo de Copa do Mundo, você tem mais de 40 câmeras em campo. É humanamente impossível um árbitro, um auxiliar, acompanhar um slow motion da FIFA. Aquele slow motion que você consegue ver se o cabelo do Cristiano Ronaldo ficou despenteado ou não. Ele viu o tempo todo, né? Ele viu o tempo inteiro. Então, eu acho que errou-se muito, né? Mas eu acho que mais do que errar-se muito, percebeu-se muito que a arbitragem errou. Né, por causa da tecnologia. E eu acho que está desumano isso. Eu acho que algumas coisas, alguns conceitos em relação ao uso de tecnologia no futebol tem que ser revistos. Já houve uma evolução muito grande. Né, inclusive a bola, quando passa da linha agora vibra, quando passa da linha, inclusive foi um árbitro brasileiro, validou o primeiro gol com o uso de deu mal, porque o gol foi o Benzema, ele deu o gol contra do goleiro. O Benzema foi meio sacaneado nessa história, mas foi gol. Foi gol, é verdade. Não existe mais aquela dúvida se foi ou não foi gol. É verdade. E teve uns 2 ou 3 lances que essa tecnologia evitou uma polêmica maior, que foram 2 gols validados e um não validado, né? Que se não houvesse a tecnologia teria sempre aquela dúvida. Mas em termos de arbitragem, especificamente sobre esse caso da Holanda e México, eu acho que o México foi prejudicado. O México merecia a classificação e até esse merecimento do México na classificação e, na minha opinião, até de outras equipes, você vê o seguinte: não houve um time absoluto nessa Copa. A Alemanha foi campeã com merecimento, não estou desmerecendo o título da Alemanha. A Argentina foi vice-campeã com merecimento, mas havia pelo menos aí 4 ou 5 equipes que poderiam ter chegado à final e ter se sagrado campeã e não teria sido assim algo absurdo. Ou seja, não houve um time absoluto. A própria Alemanha sofreu para ganhar da Argélia. Sofreu. Empatou com Gana, enfim.
teve momentos difíceis, é verdade. Então, chamamos os outros dois agora? Então, a gente... tá. Mário, grande prazer. Olha, muito obrigado pela presença, pelo convite. Não é? É o costume cacuete de ser entrevistador normalmente, né? Não, as portas estão abertas para sempre que tiver um Tesouras a gente chama, desde que você venha bem trajado assim. Não, mas inclusive eu quero comentar, eu fiz um sinal com a camisa do América, que chegou mais um americano aqui. Olha só. Né? Rapaz, nós somos maioria hoje, então isso daí. Combinaram. Somos maioria. Então, Tesouras Voadoras, estamos de volta.